Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola de Formação Ministerial. Que bom que você está aqui com a gente e nesse dia nós estamos começando mais uma série de estudos. Dessa vez, o livro que nós vamos estudar da Bíblia Sagrada é o livro de Salmos. O título dessa nossa série é Salmos, Vida e Espiritualidade. E seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro de muitos encontros, onde nós vamos mergulhar no saltério, nesse livro, nesse conjunto de livros incríveis que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Eu queria começar falando com vocês sobre o livro de Salmos e usando uma descrição do livro de Salmos que nós encontramos no livro de Introdução ao Antigo Testamento. Presta atenção como o autor vai descrever o livro de Salmos. Quando abraçamos os Salmos, juntamos-nos a um grupo de pessoas que por quase 30 séculos têm baseado seus louvores e orações nessas palavras antigas. Reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges e reformadores, executivos e donas de casa, professores e cantores populares. Para todos esses e para uma multidão de outros, os salmos têm sido vida e respiração espiritual. É importante a gente olhar o livro de Salmos, porque no livro de Salmos nós nos identificamos com as poesias, orações e canções que aqui estão apresentados. Se eu fizesse uma pergunta a você, se você já leu o livro de Salmos em algum momento da sua vida, você abriu o livro de Salmos e se deparou com uma expressão do saltério, uma expressão do salmista que representava exatamente aquilo que você estava sentindo. Seja um cântico de adoração, seja uma expressão de oração, seja um aspecto assim bem poético da sua vida, do momento de vida. O livro de Salmos nos identifica muito. Nós nos identificamos com um livro de Salmos, porque ele também representa a nossa vida. Homens de Deus, inspirados por Deus e vivendo a sua vida cotidiana diante dos seus dramas e alegrias, escreveram suas orações, suas canções, seus poemas, que estão registrados aqui no livro de Salmos. É por isso que ao ler esse livro tão importante da Bíblia, nós nos identificamos e nos apropriamos das suas orações, das suas canções, dos seus poemas, como se nós mesmos os tivessem escrito. Pensando no livro de Salmos, nós vamos pensar assim, qual a origem desse nome Salmos? Na Bíblia hebraica, o livro de Salmos, a tradução dele é livro dos louvores, ou simplesmente louvores. Mas foi quando a Bíblia hebraica foi traduzido para o grego, na Septuaginta, que esse nome foi traduzido para hinos de louvor, psalmoi, que transliterado agora para o português, adquirimos aqui então a ideia do salmos ou do saltério. Então, o saltério é um conjunto de livros que são livros de louvor, livros de adoração, expressões de adoração ao nosso Deus. É interessante quando a gente pensa no livro de Salmos, nós vamos pensar no livro de Salmos, quem escreveu o livro de Salmos, ou seja, os salmos que estão registrados na Bíblia Sagrada, seus 150 salmos, quem foram seus autores? Quando escreveram? Bom, na verdade nós não temos um só autor do livro de Salmos. Na verdade, nós temos diversos autores do livro de Salmos. Vários salmos são atribuídos, por exemplo, ao rei Davi, que talvez seja o autor mais conhecido, aquele que mais escreveu salmos que estão registrados aqui no saltério. O rei Davi escreveu muitos salmos. A tradição aponta que 73 salmos dos 150 são atribuídos a Davi. Mas ele não foi o único que escreveu
salmos registrados aqui nesse conjunto de livros. Por exemplo, Salomão, o seu filho, também é o autor de alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 72 e o 127 são atribuídos a Salomão. Um outro autor que escreveu aproximadamente, diz a tradição, 12 salmos, é um homem chamado Asaf. Asaf também é um grande autor dos salmos. Quem é Asaf? Asaf era um músico e um regente, né? Ele era um dos 3 chefes de música do reinado de Davi. Então ele era um condutor da música, um regente de música do período davídico. Então ele também é o autor de 12 salmos que aparecem aqui no Saltério. Nós temos Moisés, é atribuído a Moisés a escrita de um dos salmos, o salmo de número 90 é atribuído a Moisés, e outros autores também escreveram. Nós temos, por exemplo, 51 salmos na Bíblia cuja origem é desconhecida. Não se tem concretamente ou certamente quem foram seus autores, mas estão no conjunto de poemas, de canções e de orações que compõem o Saltério. Um outro conjunto de pessoas que escreveram o livro de Salmos, então estão os filhos de Coré. Esses autores são os descendentes de Coré, que era um levita, né? Eles escrevem alguns salmos e muitos salmos são atribuídos a eles. Emã e Etã também, cada um escreveu um salmo. Diz a tradição que, juntamente com Asaf, eles eram músicos do templo na época de Davi. E temos, então, outros autores que vão também escrever o livro de Salmos, compondo esses 150 poemas, canções e orações que compõem aí, então, o nosso Saltério. É muito interessante, a gente precisa, então, ressaltar. Quando eu falo um conjunto de livros, talvez você esteja achando estranho. Ora, então, o livro de Salmos não é um livro único, composto com vários salmos? Na verdade, o livro de Salmos, todo o Saltério, esse conjunto todo dos 150 salmos, fazem parte, na verdade, de 5 livros. Os salmos, eles foram organizados em 5 livros. Por exemplo, o livro 1 é composto do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro de Salmos, ele pega do Salmo 42 até o Salmo 72. O terceiro livro compreende o Salmo 73 até o 89. O quarto livro, o Salmo 90 ao 106, e do 107 ao 50 faz parte do 5º livro de Salmos. Por isso, os 5 livros, 5 conjuntos de livros, vão formar aí o nosso Saltério, esse conjunto de poemas, canções e orações que tanto tem abençoado o povo de Deus. Tem algumas coisas muito interessantes, alguns autores vão dizer que, na verdade, esses 5 conjuntos de livros, cada livro desse, cada um dos 5 livros, é uma referência aos 5 livros do Pentateuco. Alguns vão dizer que o livro 1, por exemplo, ele tem uma relação com o livro de Gênesis, o livro 2 com o livro de Êxodo, o livro 3 com o livro de Levítico, o livro 4 com o livro de Números e o livro 5 com o livro de Deuteronômio. Alguns vão atribuir também temas a esses conjuntos de livros. Por exemplo, alguns vão dizer que o livro 1, a temática é o homem e os seus caminhos. O livro 2, a ruína e a redenção de Israel. O livro 3 fala sobre a experiência com o santuário de Deus. O livro 4, a reincidência e a restauração de Israel. E o livro 5, uma palavra de Deus e de louvor. A gente precisa entender alguma coisa muito importante quando a gente pensa nos 5 livros, 5 blocos, 5 conjuntos de livros que compõem o Saltério. Eles são organizados de forma em que eles têm uma introdução e terminam com uma doxologia. O que é uma doxologia?
O autor da introdução ao Antigo Testamento vai dizer o seguinte: a prática corrente nas sinagogas no período pós-bíblico pode ter exigido o uso de um salmo para cada leitura do Pentateuco. Ou seja, que essa organização dos livros tinha a ver com os rituais praticados ali na sinagoga, onde uma leitura do livro do Pentateuco era um trecho do livro do Pentateuco era associado, acompanhado de uma leitura de um salmo. E ele vai dizer o seguinte: cada livro termina com uma doxologia. Por exemplo, nós temos a doxologia do primeiro livro em Salmo 41, versículo 13. Salmo 72, versículo 19, é a doxologia, o término do segundo livro. Salmo 89, versículo 52, é a doxologia do livro 3. O livro 4 tem como a sua doxologia, o fechamento do seu livro, o Salmo 106, versículo 48. E o quinto livro, a sua doxologia, o fechamento do livro, é o Salmo de número 150, versículo 6. O propósito da doxologia, ou desse término, né, desse acabamento do livro de Salmos, ele tem a ver com o seguinte, que o propósito da doxologia é dar louvor pelo que foi revelado acerca de Deus em cada livro. Ou seja, cada salmo inicial de cada livro faz a introdução desse conjunto de livros e a sua doxologia termina com uma expressão de louvor e adoração como um reconhecimento de que tudo que foi descrito nesses salmos aqui desse livro revelam a grandeza e a glória de Deus. Muito interessante, então, a gente saber que quando nós estamos lendo o Saltério, lendo o livro de Salmos e lendo sequencialmente, nós estamos lendo 5 livros que compõem, vários salmos compõem esse conjunto de livros. Mas é interessante a gente ter os salmos organizados pelos livros, mas nós também temos os salmos organizados em grupos por temáticas, ou seja, nós temos conjuntos de salmos que têm características, categorias. Ao ler o livro de Salmos, nós já agrupamos eles nos livros, mas também os agrupamos por tipo de salmos. Sobre isso eu queria falar com você agora. Ora, que tipo de poema, canção e oração nós vamos encontrar aqui no livro de Salmos? Que tipo de literatura é essa, né? Que está incluído, obviamente, na categoria do livro de sabedoria da Bíblia. O livro de Salmos está incluído no grupo da literatura sapiencial, ou seja, compõe os livros de sabedoria da Bíblia. Então, nós encontramos os salmos em categorias, né? Então, geralmente, eles são classificados da seguinte forma. Alguns autores têm algumas variações nas classificações dos salmos, mas muitos deles os classificam dessa forma. Nós temos os salmos, que são os salmos de louvor e adoração. São também chamados os salmos de entronização. São salmos que apresentam o objetivo de exaltar e louvar ao Senhor. Por exemplo, nós temos alguns dos exemplos dos salmos de louvor e adoração, por exemplo, o Salmo 8, Salmo 24, Salmo 29, Salmo 33, Salmo 47. Eles estão na categoria dos salmos de louvor e adoração. Nós temos também uma outra categoria dos salmos que nós chamamos dos salmos de lamento. Os salmos de lamento geralmente expressam a necessidade de socorro de Deus, de intervenção de Deus diante de alguma circunstância. Eles podem trazer tanto um lamento, ou seja, uma queixa, né?
ou trazer também, né, a externar a aflição do salmista. Então, os salmos de louvor e adoração expressam essa grandeza de Deus, a glória de Deus, exaltam a presença de Deus. Os salmos de lamento expressam essa fragilidade humana, necessidade humana, as queixas diante de várias situações que acontecem. Por exemplo, alguns salmos de lamento, né? O Salmo 12, Salmo 25, Salmo 39, Salmo 51, Salmo 86, 102, 120, são exemplos dessa categoria do Salmo de lamentos. Uma outra categoria de salmos a gente vai chamar dos salmos de ações de graça ou salmos de gratidão. Eles expressam a gratidão pelas bênçãos divinas recebidas. O salmista geralmente agradece a Deus pela provisão, pelo livramento e principalmente os salmos de ação de graça são expressões do salmista por Deus ter escutado a sua oração. Por exemplo, um exemplo de salmos de ação de graça, o Salmo 18, Salmo 66, Salmo 138. Esses são salmos que exemplificam essa expressão de ação de graças. Temos também um que nós chamamos dos salmos de romagem, ou outros chamam dos cânticos dos degraus. Os salmos de romagem, eles são os salmos, as canções, as orações, que eram as canções entoadas, as orações feitas nesse período de peregrinação dos fiéis até o Templo de Jerusalém. Era o tempo que eles iam chegar para a adoração ao Senhor, e esses salmos em romaria, quando os fiéis iam em romaria até o santuário, eles cantavam esses salmos, e que geralmente esses salmos, eles são salmos que convidam o povo a adorar a Deus e buscar a Deus, como se fosse uma preparação do povo para quando chegasse no templo pudessem adorar a Deus, uma preparação do culto. Exemplo de salmo de romagem, os salmos 120 até o salmo 134, nós encontramos então esses salmos de romagem, quando o povo ia em peregrinação e aí cantando e entoando essas canções de forma a inspirar o coração para chegar ali no templo e aí poder adorar o Senhor. Outros salmos que nós encontramos também são os salmos de sabedoria. Os salmos de sabedoria são aqueles que trazem instruções para o viver diário, instruções contra a vontade de Deus para a vida humana. Eles são comparados muitas vezes com os provérbios, com o livro de Eclesiastes, e o exemplo disso, por exemplo, Salmo de número 1, Salmo 37, Salmo 49, o Salmo 119, que é um cântico, na verdade, é um acróstico de adoração a Deus pela sua palavra. Vários salmos são os salmos de sabedoria. Temos uma outra categoria, por exemplo, dos Salmo 2, Salmo 20, Salmo 21, Salmo 45, que eles estão na categoria que nós chamamos dos salmos reais. São salmos que expressam a realeza de Deus. Eram salmos, por exemplo, utilizados também para que nas cerimônias reais do Palácio dos Reis, né? Então eram utilizados, né, que eles exaltam a realeza de Deus, e eram utilizados também nesses encontros, nessas cerimônias de consagração de reis. Temos também alguns salmos que estão incluídos aí, como Salmo 7, 35, 55, 69, 137, está na categoria dos salmos que nós chamamos dos salmos imprecatórios. São muito interessantes porque nós, quando lemos esses salmos, são salmos como se fossem salmos de desabafo a Deus.
São salmos que geralmente o salmista pede a intervenção de Deus. Eles pedem a ira de Deus, o castigo divino sobre os inimigos de Deus e do seu povo. Os salmos imprecatórios, eles são aqueles que o salmista expressa, né? O seu descontentamento, às vezes a sua raiva, e invoca a justiça de Deus sobre aqueles que o perseguem, sobre aqueles que o fazem mal. Esses são os salmos imprecatórios. Interessante demais a gente pensar no livro de Salmos. Eu sei, talvez seja muita informação para você estar assimilando agora nesse nosso primeiro encontro. Mas nos próximos encontros nós vamos conversar sobre vários salmos. E nesses livros nós vamos ver um pouquinho dessas configurações, nessas categorias desses salmos, e vamos ver também essa expressão de louvor a Deus, de oração e de poesia. Eu quero convidar você para os próximos encontros. Não perca nenhum deles. Nós vamos conversar sobre vários desses livros, desses salmos que estão no Saltério. Obviamente, não poderemos abordar todos, mas abordaremos alguns que vão falar sobre vida e da nossa relação com Deus, a espiritualidade. Interessante a gente pensar que o livro de Salmos tem sido utilizado no decorrer dos séculos. Foi utilizado pelos hebreus, foi utilizado pelos nossos irmãos, tem sido utilizado pelas nossas igrejas. Ao decorrer dos séculos, o livro de Salmos tem sido utilizado, eram utilizados nas cerimônias, nos cultos, nas reflexões, na adoração. E até hoje, esse livro maravilhoso, inspirativo, cheio da presença de Deus, mas também cheio de vida, tem nos inspirado e inspirado muito. Quero convidar você a mergulhar conosco nessa nova série de estudos. Salmos, vida e espiritualidade. Você é o meu convidado. Você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Coloca aí nos comentários e nós teremos o maior prazer de interagir com você. Aproveitando, dá o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Assim você está ajudando a disseminar a palavra de Deus e nos ajudando também a divulgar as programações e os eventos aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe muito você. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Salmos, vida e espiritualidade.